Olá, meus amigos, aqui é o Mozart novamente. Bem-vindo ao canal Eletrônica na Prática. Hoje vamos continuar o assunto sobre diodos e vamos ver aí o que ele pode fazer em um circuito de retificação. Então, esse circuito que eu vou mostrar para vocês, um exemplo, é de um retificador de meia onda. Na figura abaixo, nessa figura 1A, nós podemos ver o circuito retificador de meia onda. Apenas um diodo, o anodo dele, o cátodo e a carga, que é chamada de RL. Esse retificador ele produz uma tensão senoidal. Supondo um diodo ideal, o semiciclo positivo da tensão da fonte vai polarizar o diodo diretamente. Então podemos considerar ele como uma chave fechada, como vimos anteriormente nos vídeos aí já passados. Se nós olharmos ele no semiciclo negativo, então podemos dizer que o diodo está polarizado reversamente. E aí é uma chave aberta, como a figura 1C aqui. Obviamente, a tensão na carga, no RL, será 0 volts. Na figura 2, podemos observar uma representação gráfica da forma de onda da tensão de entrada. Ela é uma onda senoidal, com o valor de entrada instantâneo e um valor de pico chamado de Vp_in. Uma senoide pura como esta tem um valor médio igual a zero sobre um ciclo. Por quê? Cada tensão instantânea tem um valor igual oposto ao último semiciclo. Então, no somatório, nós veremos zero. Se a gente medir com um multímetro essa carga, observamos um valor médio aí igual a zero. Tá ok, pessoal? No retificador de meia onda da figura 3, na próxima figura aí que nós iremos observar, o diodo ele estará conduzindo durante os semiciclos positivos, mas não conduzirá durante os semiciclos negativos. O que vai acontecer? Nós temos aqui o anodo do diodo, o cátodo, a carga, RL, e a forma de onda de saída aqui, podemos observar apenas o semiciclo positivo. E o negativo, ele é ceifado, ele é cortado. Então, isso é chamado de retificador de meia onda. Então, ela produz uma corrente de onda unidirecional na carga, circula apenas em um único sentido. Se ele estivesse polarizado reversamente, ele se tornaria diretamente polarizado quando a tensão de entrada ficasse negativa. E aí podemos observar essa forma de onda da figura 5. Está aqui, figura 5. E se nós uníssemos a figura 4 com a figura 5, nós observaríamos a senoide aqui perfeita, O semiciclo negativo, dando continuidade ao semiciclo positivo da figura 4. Tá ok, pessoal? Quando nós quisermos observar defeitos, nós iremos utilizar o diodo ideal para analisar esse defeito, porque é mais fácil, é mais prático, é mais rápido de observar esses defeitos. Tá? E convém lembrar que a tensão de pico na saída é igual à tensão de pico na entrada. Ou seja, para um meia onda ideal, você pode dizer que a tensão de pico da saída ele vai ser igual à tensão de pico na entrada. Lembrando, pessoal, que essa forma de onda aqui, mesmo a retificada de meia onda, ainda falta a parte da filtragem. Não estamos aqui entrando nos detalhes de filtro, apenas da retificação por si só, tá ok? Essa forma de onda aqui ainda tem que ser tratada com capacitores. Isso aí mais à frente iremos ver um vídeo aí
com mais detalhes. Para um valor de corrente contínua de um sinal de meia onda, nós podemos usar essa fórmula aqui, né? A tensão de pico sobre π. A prova dessa fórmula, ela requer um certo tipo de cálculo, porque nós temos que encontrar o valor médio sobre um ciclo. Então, a priori, nós consideramos aí a tensão de corrente contínua igual a tensão de pico sobre π. Como 1 sobre π é aproximadamente 0,318, podemos reescrever a fórmula anterior como tensão de corrente contínua igual a 0,318 vezes a tensão de pico. Isso significa que o valor médio de uma tensão de corrente contínua, ela é igual a 31,8% do valor de pico. Um exemplo, se a tensão de pico de um sinal de meia onda for de 100 volts, a tensão de corrente contínua, ela vai ter um valor médio de 31,8. A frequência de saída é a mesma da frequência de entrada. Então, se nós pegarmos a tensão de entrada, que é do lado esquerdo dessa figura 6, podemos ver que a frequência na entrada ela vai ser igual à frequência da saída, retificada em meia onda, semiciclo positivo. A segunda aproximação, ela é usada para que nós possamos ter valores mais exatos, mais corretos. Com isso, nós usamos a queda de 0,7 volts do diodo. Tá? Então, quando a tensão de pico da fonte for maior que 0,7, a tensão na carga vai lembrar um sinal de meia onda. Um exemplo, se eu tenho 100 volts na tensão de pico de uma fonte, a tensão na carga será muito próximo da tensão de meia onda perfeita. Se a tensão de pico for de uma fonte de 5 volts, a tensão na carga vai ser 4,3 volts, porque eu irei reduzir os 0,7 da queda do diodo. Então, a fórmula usada aqui embaixo. Beleza, pessoal? Agora, como sempre observamos aí no nosso canal, vamos ver um exemplo, a teoria, depois simularemos no LT Spice e por último na bancada com o nosso osciloscópio. Essa sempre é a nossa regra aí do canal, né, para que a gente possa estar observando teoria, simulação e prática, para que fique tudo bem entendido, né, fique tudo certinho aí. Então, um exemplo. Na figura 7, nós temos um retificador de meia onda, né, que a gente pode montar um simulador LT Spice, que vamos montar, né, daqui a pouco, já vou deixar aí pronto para vocês, e um osciloscópio ligado na carga, que é um resistor de 1 kΩ. Então, o que nós queremos? Calcular os valores teóricos da tensão de pico e da tensão média na carga. E depois vamos comparar com os valores indicados no osciloscópio e também no multímetro. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a tensão RMS é de 8,85 volts. Né? Esse valor já é um valor calculado, já de propósito, aí, porque é o que nós vamos colocar no gerador de função da bancada, né? Daqui da minha bancada. Então eu já deixei pronto para vocês para que a gente possa comparar. Então, sabendo disso, o valor, né, tensão RMS é igual a 0,707 vezes a tensão de pico. Fazendo uma organização nesse cálculo aqui, né, passamos a tensão de pico para lá,
pegamos a tensão de RMS e dividimos pelo 0,707. A tensão RMS é 8,85, dividido por 0,707, achamos tensão de pico de 12,5 volts de pico. Com o diodo ideal, a tensão de pico na carga, né, a gente pode pegar a tensão de pico de saída é igual a de entrada, que vai ser 12,5. Logo, a tensão de corrente contínua da carga é a tensão de pico dividido por π. 12,5 dividido por π, 3,97. Com a segunda aproximação que nós vimos anteriormente, pegamos esse 3,97, desculpe, o 12,5 e subtraímos de 0,7, ou seja, 11,8. A tensão de corrente contínua da carga vai ser 11,8 dividido por π, que é 3,75 volts. Tá bom, pessoal? Então, guardem esse número aí, né? Achamos a tensão de pico na carga de 11,8 e a tensão de corrente contínua na carga de 3,75. Vamos simular agora no LT-Spice e logo depois iremos ver também em bancada. Vamos lá, pessoal, LT-Spice já ligado, circuito já montado, exatamente como vimos na teoria. Diodo 1N4007 no circuito, uma senoide de 12,5 volts de pico, numa frequência de 60 Hz e a carga de 1 kΩ. Então, se nós iniciarmos a simulação e colocarmos a ponteira de prova na fonte, ou seja, na entrada, podemos observar que temos uma tensão de pico a pico em torno de 25 volts, né? 12,5 na tensão semiciclo positivo, 12,5 menos 12,5, né? Semiciclo negativo. Se nós olhássemos aqui, né, e pegarmos o RMS, tensão de RMS, 8,78 volts de RMS. Lembrando que lá no papel era de 8,85 volts RMS, então bem próximo. Se nós olharmos agora na carga, vamos observar o semiciclo apenas positivo. Tá lá, ó, o azul aqui, ó, bonitinho, funcionando, meia onda, né, semiciclo positivo. Olhando o valor médio desse semiciclo positivo, vamos achar aí 5,71 de RMS e valor médio de 3,58. Lá na teoria, achamos um valor médio aí de 3,75. Então, bem próximo, 3,58 para 3,75, tá? Funcionou certinho no LT-Spice, exatamente como enxergamos aí também na teoria. Se tirarmos aqui o valor da entrada, deletarmos aqui e ficarmos só com a saída, a forma de onda, né, meia onda aí, semiciclo positivo, para esse circuito aqui montado no LT-Spice. Então, perfeitamente aí com a teoria. Agora vamos ver finalmente aí na prática, como sempre aí no nosso canal, teoria, simulação e por último aí para a gente fechar com chave de ouro,
bancada, osciloscópio, tudo funcionando aí perfeitamente. Vamos ver. Bom, meus amigos, agora para finalizar o vídeo, aquela aula prática, né? Protoboard, osciloscópio, agora nós temos também um gerador de função. Então esse é o nosso circuito, gerador de função ligado aqui, ponteira vermelha e ponteira preta, né? Aquela senoide, né? Simulando aí 25 volts pico a pico com uma frequência de 60 Hz. Essa ponteira amarela vai na entrada, então vamos enxergar a forma de onda da entrada, e a ponteira azul está indo na carga de 1K. E aqui o nosso diodo, né, fazendo o retificador de meia onda aí. Aí é um N4007. Bom, na forma de onda no osciloscópio, nós podemos ver claramente aí a forma de onda amarela é a entrada, com o seu pico a pico próximo de 25 volts, RMS de 8.63, lembrando que lá era 8.85, frequência de 60 Hz, tensão máxima aí de 12 volts. E o azul aí é a nossa saída. Se nós tirarmos aqui a forma de onda amarela, vamos observar apenas a forma de onda na saída, na carga. E está lá funcionando perfeitamente, né? Temos a tensão média, que é aquela tensão que nós enxergamos também no osciloscópio, de 3.45, né? Lá na teoria achamos 3.75, então bem próximo aí, e a tensão de pico de 11.2. E aí vocês podem observar a forma de onda perfeita, né? Semiciclo positivo e o semiciclo negativo sendo ceifado aí, né? Meia onda. Então, se ligarmos aqui novamente a forma de onda da entrada, podemos ver o semiciclo negativo sendo cortado aí, funcionando perfeitamente. Bom, para fechar aí, vamos olhar também no nosso multímetro, né? Colocando aí tensão contínua no multímetro, sabemos que ele vai medir a tensão média, achamos 3.45 no osciloscópio. Se nós medirmos aqui com o multímetro, vamos achar algo bem próximo. Está lá, 3.37, 38 volts. Lembrando que o multímetro mede a tensão média, né? Não é a tensão de pico, nem a pico a pico, é a tensão média. Lá nós achamos 3.46 no osciloscópio. Aqui está algo em torno de 3.38. Muito bom, pessoal. Então, com isso finalizamos aí mais um vídeo no nosso canal, mostrando teoria, software na simulação no LT Spice e, por último, a nossa bancada aí funcionando perfeitamente, de acordo com o que nós vimos na teoria. Isso tudo para que vocês consigam desenvolver mais e mais aí na eletrônica, para que possam fazer projetos, desenvolver o lado maker aí de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.